Beleza. Aí eu vou compartilhar a tela só um pouquinho. Isso. E vamos lá. Vamos sedimentar, né, a nossa avaliação agora. Tentar sedimentar. É claro que isso não quer dizer que a gente não vai voltar a esse assunto mais vezes, mas é importante que nós sedimentemos isso cada dia mais, sabe? Então, a repetição vai nos trazendo a melhora e nós vamos ficando melhor cada vez que nós repetimos, tá bom? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui, ó, vamos para mais um caso, né? E aí é um caso que a porta se abre, um homem de 42 anos entra devagar, inclinado levemente para o lado esquerdo, a mão repousa sobre o ombro direito e ele fala: doutor, essa dor no meu ombro começou há uns 2 meses, parece que ela não passa. Então, quando o paciente já nos diz o que ele tem, ele já tá colocando a queixa principal em voga, né? Então, nós precisamos avaliar a partir daí e nos tornar realmente verdadeiros detetives, né? Para encontrar a causa dessa dor. Porque a dor, ela é possível, qualquer um vai enxergar essa dor, né? Todo mundo vai ver que a pessoa tem dor. Mas entender a causa dessa dor é que vai nos levar a conseguir, vamos dizer assim, melhorar a nossa conduta na hora da prática. Só um pouquinho, rapidinho, gente. Espera aí, rapidinho. Só um grupo. Desculpa, gente, desliguei meu WhatsApp que estava tocando. Então, ó, a partir desse momento, nós temos já uma queixa que nós vamos começar a investigar cada vez mais e aprofundar a nossa busca pela causa real dessa dor. Então, a gente tem que começar pelo início, né? A cronologia dos fatos. Como começou, quando começou. Então, o fisioterapeuta pergunta para o paciente: então, me diga, como é que começou essa dor? Foi de repente, com algum esforço, foi chegando aos poucos? E o paciente vai responder, e nesse caso hipotético, ele fala: não, foi de mansinho. No início parecia uma dorzinha leve, principalmente quando eu ficava muito tempo no computador. Depois começou a incomodar quando eu levantava o braço. Agora me atrapalha até para dormir em cima dele. Ou seja, gente, ele já vai começando a fornecer as informações que nós precisamos para elaborar e definir, né, um tecido e que tipo de dor, por que tipo de dor esse paciente está passando, né? Então, se a dor já começou há 2 meses, que ele já falou lá, né, no início, na queixa principal, eu já sei que não é uma dor com uma característica tão nociceptiva, mas ele tem uma nocicepção ativa com certeza absoluta. E ele não deu até agora nenhuma característica de dor, por exemplo, neuropática. Nós vamos entendendo para ver se isso vai ter realmente uma certa definição ou não. E aí o fisioterapeuta tem que continuar. Entendi. Então, o que aconteceu nesse período? Um pouco antes, né? Tá vendo, gente, como é que é importante? O paciente já deu a deixa que a dor começou há 2 meses atrás. E ele já falou, já contou como é que foi que essa dor começou, quando ficava muito tempo no computador. Tá, mas será que ficar muito tempo no computador realmente pode levar a um tipo de lesão no ombro? No caso de uma DORT, né, uma LER DORT, sim, mas eu preciso entender o que mudou no ritmo de vida desse paciente, né, na rotina dele, que pode ter levado a isso, caso ele não tenha tido nenhum trauma. Então, eu preciso explorar essas informações. E aí, mudou alguma coisa no seu ritmo de vida, na alimentação, iniciou algum exercício, teve alguma sobrecarga física ou emocional? Está vendo? Que eu preciso, obrigatoriamente, explorar essas áreas. Se eu não explorar essas áreas, eu vou deixar, de alguma maneira, de contemplar, por exemplo, alguma informação importante que vai fazer todo sentido
na nossa anamnese, né, e na definição da causa real desse problema. E o paciente começa a falar: olha, nesse período eu comecei a dormir pior, trabalhar mais horas sentados, passei a comer mais à noite, chego em casa e como muito. Também deixei a academia. Então, olha bem, ó, ele mudou completamente o ritmo de vida dele, né? Todos os seus, a sua rotina foi modificada por algum motivo. Então, ele já tem aí, ó, um sono ruim, porque ele come muito à noite, né? Estava falando aí. Provavelmente a parte digestiva não está legal, dormiu pior. Então, a gente sabe que quando o paciente dorme menos, ele tem uma, uma disfunção na recuperação de alguns tecidos, porque o parasimpático ele ativa muito mais no período noturno, no período da madrugada, e o vago, em especial, é o nervo que vai ativar mecanismos de regeneração tecidual. Tá? Ele, por algumas sinapses específicas, ativa isso. Então, se o paciente não dorme bem, se o paciente come mais de noite, né, e mudou esse hábito alimentar dele, deixou a academia, que tipo de estado esse paciente está agora? Assim, ó? Ele está sensibilizado, concordam comigo? Ele provavelmente tem uma sensibilização mais central também dessa dor. E aí vamos entender mais sobre isso, né? Ah, perfeito. Aqui começam a aparecer os gatilhos. É nesse momento, tá vendo? Na cronologia que vão começar a aparecer alguns gatilhos. Olha o que a gente já encontrou. Ele tinha redução do movimento, sim, dor à compressão, né, por sobrecarga postural, ou seja, ele trabalha muito tempo digitando, então ele sente dor, né, na mudança de postura, mudanças nos hábitos alimentares, principalmente na parte noturna. Tudo isso pode estar conversando com o sintoma atual, mas fica a pergunta, né? Por que que esse paciente chegou, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, com o corpo levemente inclinado para a esquerda, né? Essa pergunta, isso tem que ser observado, tá vendo, ó, pessoal? A nossa inspeção começou aqui, ó. Nossa inspeção já começou na hora que esse paciente entrou no consultório. Ele está com o corpo levemente tombado para o lado esquerdo e ele repousa a mão sobre o ombro direito, tá? Então ele não consegue, talvez ele não consiga especificar tão bem aonde está a dor dele. Então a gente precisa integrar todas essas informações, todos esses dados. E aí entra todas aquelas perguntas que eu resumi aqui, tá? De características da dor, como é que a gente vai identificar o tecido comprometido. Nós já sabemos que essa dor tem uma característica mista, ele tem uma nocicepção ativada, sim, mas ele também tem uma dor que a gente pode descrever como nociplástica. Então, você começa a perguntar, onde é que exatamente você sente essa dor? Aí o paciente vai responder. E é assim que o paciente responde. Aqui no ombro, mais essa parte de fora, enfim. Aí parece que começa fundo, não é só na pele. Aí eu pergunto, ela é localizada ou ela se espalha? Aí já olha a resposta, gente. A maior parte do tempo é localizada, mas às vezes parece que se espalha para o braço, mas sem formigamento. Então eu nem perguntei se tinha formigamento, ele já respondeu que não tem formigamento. Beleza. Como é que você descreveria essa dor? É uma dor em peso, em pontada, em queimação, enfim. E ele fala que é uma mistura. No dia a dia, sinto como um peso constante, mas quando levanto o braço, me dá uma fisgada. E à noite, quando eu deito em cima, parece que queima. Tá vendo que tem um misto de sensações aí? São várias informações. Então, olha, ele tem peso, ele tem pontada, ele tem queimação, ele tem vários sintomas ao mesmo tempo. E aí, quando o paciente chega apresentando vários tipos de características de dor, você não pode ficar dando atenção para cada uma delas. Eu já botei isso aqui de propósito. Porque se você for falando, caramba, tem sensação de peso, então pode ser que seja até problemas vasculares podem dar sensação de peso, né? Então, será que pode ser uma dor, ah, enfim, uma dor muscular não é, né? Mas assim, uma dor mais ligamentar, ou uma dor da bursa, enfim, quando levanta o braço, uma dor tendínea, dá uma fisgada, parece que é, né? Deita em cima, queima, será que é neural ou será que é visceral? Enfim, nós precisamos ir afunilando isso, né? A nossa avaliação ela tem que servir
como se fosse um funil. E aí eu vou começar a explorar. Tá, e como é que ela costuma piorar? Aí ele fala quando trabalha muito tempo no computador, quando tenta erguer o braço acima da cabeça e quando deita de lado. São as três posições, as três situações que aumentam a dor desse paciente. E em que posição você sente melhor? Ah, quando eu apoio o braço em algum lugar eu faço um alongamento leve. Às vezes, só de descansar o braço apoiado já alivia, né? O repouso já alivia. Essa dor aparece em repouso também? Sim, principalmente de madrugada, né? Eu acordo com dor por volta de 2 ou 3 horas da manhã. E agora, olha só, gente, nós já temos algumas informações aqui, né, que ele já tinha oferecido como essas características, né, de mudança nos hábitos de vida. Ele falou isso aqui também da dor da madrugada, né? Isso aqui a gente precisa explorar de alguma maneira. Por quê? Dessa característica aqui, eu já pulo direto para aquilo que está me chamando mais atenção, tá? Nesse caso, tem sim uma dor em queimação, tem uma dor em pontada, que podem se caracterizar aí como uma dor muscular, uma dor tendínea, tem uma dor que, ao levantar o braço, também chama, né, atenção para isso, para uma dor até articular, porque você pode aumentar a compressão, por exemplo, da coluna clavicular. Mas essa mudança do ritmo de vida, lá no início, que ele já relatou, já me liga um alerta para uma possibilidade de disfunção ou alteração visceral, tá? Viscerossomática. E aí eu vou explorar isso para ver se tem sentido. Então, eu vou direcionar para esse padrão noturno, né, de dor e para a parte visceral. E aí eu pergunto: você disse que atrapalha o sono. Qual horário costuma ir? Ele já tinha respondido: não, normalmente umas 2 ou 3 horas da madrugada. Aí, pessoal, esse horário aí, eu boto assim que ele é ouro, porque quem estuda acupuntura, quem já fez acupuntura, sabe do ciclo circadiano. Na realidade, o ciclo circadiano ele já tem sido descrito até pela nossa medicina clássica ocidental aqui, tá? É, São horários em que o sistema nervoso autônomo parasimpático tem uma maior vamos dizer assim, uma maior ação sobre determinadas vísceras e órgãos, tá? E entre 1 e 3 horas da manhã, o pico de atividade está no fígado, tá? Então, você tem muita atividade metabólica acontecendo no fígado entre esses horários. Então, se você tem um pico de atividade parasimpática nesse horário, isso pode significar, tá? Uma espécie de congestão hepática, ou seja, o fígado não está trabalhando bem nesse horário e por isso o paciente acorda já sentindo dor. E que tipo de correlação eu preciso estabelecer para poder determinar se essa dor, né, pode ser de origem somato-visceral? Eu tenho que pensar, aí entra muito a questão de conhecimento anatômico. Por quê? Porque existem ligamentos que conectam o fígado ao diafragma, tá? São ligamentos chamados hepatofrênicos. Existem ligamentos, por exemplo, que ligam o estômago ao diafragma. São ligamentos gastrofrênicos. Existem ligamentos que ligam o estômago, por exemplo, ao intestino. Ligamentos gastrocólicos, né? Existem ligamentos que ligam o fígado ao estômago. Ligamento gastrohepático. Então, todos esses ligamentos, né, eles vão se tensionar se existir uma tensão, por exemplo, né, uma tração desse ligamento, eles estão conectados ao diafragma e se eles se tracionam e sensibilizam de alguma forma o ombro direito por aquela ação do nervo frênico, né? Que eu tinha explicado para vocês na aula passada, que o frênico ele ele inerva uma capa que envolve o fígado, chamada capa de Glisson, tá? E aí isso sensibiliza o ombro direito como uma espécie de resposta visceral, né, somato-visceral a esse tipo de situação. Isso prova alguma coisa? Não, mas eu preciso investigar o sistema digestivo desse paciente. E aí eu vou aprofundar a minha pergunta. Olha, como é que anda a sua digestão? Você sente azia, refluxo, peso no estômago, gás, constipação, diarreia? Se a gente não orientar essas perguntas, o paciente não vai responder.
ele não responde, ele vai, a maior parte dos pacientes vai falar bem assim, como é que está seu intestino? Tá bom, o estômago tá bom também. Quando você começa a lembrar, você sente azia, sente refluxo, você tem refluxo, às vezes você sente que está tossindo, às vezes o paciente nem sabe o que é refluxo, tá, gente? Então, nós precisamos explicar para ele de uma maneira mais clara. Né? Se você desconfia que esse paciente pode ter um refluxo, tá, mas você não sente pigarro, pigarro ou tosse seca logo depois que você deita, ou assim, depois do almoço ou da jantar, e aí o paciente fala, tem, então aquilo pode te direcionar a um refluxo. Não sei, precisa ser avaliado. E o paciente precisa responder, tá? E outra coisa que passa batido, tem gases, né, constipação, diarreia, então isso precisa ser dito. Tem vezes que o paciente fala assim, meu intestino está normal. Quantas vezes por dia? Quantas vezes você vai no banheiro por dia? Não vou por dia não, vou uma vez sim, um dia sim, 2 dias não. E para ele está tudo bem, está normal, mas não é. A gente ficou brincando aquele dia, né, que o cocô a gente tem que olhar para ele e dar tchauzinho ainda, para ele ter certeza que, o sistema está realmente bem. Né? O formato das fezes diz muita coisa sobre como anda realmente esse intestino. Aí o paciente vai responder, sim, eu tenho refluxo, de vez em quando, muitos gases que pioram à noite. Tá vendo? Então, aqui você já começa a dizer, oh, meu Deus, tem alguma coisa visceral aqui. Você não sabe o que é, mas aqui tem alguma coisa visceral que pode estar, de alguma maneira, interferindo. E aqui, ó, aqui está mais um fio da meada. Refluxo e aerocolias podem alterar a mecânica diafragmática, aumentar tensão em cadeias e aumentar tensões em cadeias faciais. Isso conversa diretamente com a dor noturna e o padrão de dor no ombro direito, né? E aí a gente precisa ampliar essa linha do tempo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai achar que a dor. Acabou aí, beleza. É uma dor que está vindo do diafragma, por exemplo, porque você tem uma disfunção no diafragma e isso está levando. Tá, isso não explica nada. É o que eu estou falando. O que fez o diafragma trabalhar dessa maneira? Se é o diafragma. Então, nós vamos explorar e vamos nos aprofundar. E aí entra essas questões, né? O histórico pregresso, o que aconteceu antes disso, né? Então, essa perguntinha aqui, ó, é essencial. Já sofreu acidente? Já fez alguma cirurgia? E paciente esquece de cirurgia, tá, gente? Paciente esquece que fez cesárea, paciente esquece que fez abdominoplastia, paciente esquece que fez apendicite, paciente esquece. E aí você não precisa perguntar só dessas cirurgias, porque pode ter sido uma cirurgia aqui em cima. A retirada, a extração de um siso, por exemplo, é uma cirurgia. Em determinados casos, explica muitos casos, por exemplo, de cefaleia tensional, tá? Às vezes nós vamos ficar tratando cefaleia tensional do paciente, inibindo musculatura subocital e tal, mas a gente esquece de perguntar da ATM. Já imaginaram a força de tração que um cirurgião precisa fazer para poder extrair um dente ciso? É muito grande, né? Então, gera-se uma alteração na mecânica, não só estática, mas não só dinâmica, mas também na estática da articulação temporomandibular. Então, a gente precisa perguntar sobre isso também. E paciente não lembra que fez, ou acha que é irrelevante essa informação. Né? É a mesma coisa que perguntar aqui, ó, isso aqui que é a maior parte das respostas. Sofreu um acidente? Tive uma quedinha de moto há uns 10 anos, batido lá, mas não deu nada, não aconteceu nada. Uma vez eu atendendo um paciente, não sei se com você já aconteceu isso, comigo acontece quase, corriqueiro, tá? Eu pergunto se o paciente já sofreu algum acidente. Já sofri, é uma besteira e tal, mas não deu nada em mim. Mas o que aconteceu? Eu capotei com o carro. Pô, se o cara capotou com o carro, você pode ter certeza que ele tem alguma disfunção que ele não sabe. A pessoa capotou, gente. Tem que ter, sabe? Então, a pessoa acha que é irrelevante porque ela não foi para o hospital,
que ela sentiu dor só 1 ou 2, 3 dias e depois ficou ali. Então, assim, tem uma relevância muito, muito, muito grande, tá? Essa informação é importantíssima. E aí, se o paciente fornece essa informação que ele teve uma queda de moto há 10 anos, bateu do lado direito, mas não fraturou, eu preciso começar a pensar que essa queda pode ter deixado algum tipo de resquício ali, né, que eu até descrevo aqui, ó, resquício articular ou capsular nesse ombro. Que tipo de batida foi essa? Como é que você bateu do lado direito? A maior parte das vezes ele não vai lembrar, ele só vai lembrar que ele bateu com o ombro e que ficou. Pode existir um tipo de compressão entre o húmero e a glenoide, provocando algum tipo de alteração na mecânica do ombro que vai provocar essa disfunção mais tarde? Pode ter sim. Trauma não respeita anatomia, não respeita biomecânica, não respeita nada. Então, ele vai acabar ficando com uma discinesia escapular, né, escapulohumeral, gerando mais alterações e mais adaptações no sentido de executar o movimento, tudo isso. Tá? E outra, fez cirurgia? Fiz uma cirurgia de vesícula há 4 anos atrás. Então, olha só, que dado maravilhoso, né? Cirurgia de vesícula, aderência facial na região hepatobiliar. Essas aderências podem limitar a mobilidade do fígado, tracionar o diafragma, refletir como sobrecarga no ombro direito. Estão entendendo, pessoal, que as coisas vão se conectando como uma espécie de cadeia até chegar no lugar que você precisa avaliar e que muitas vezes o problema não está no ombro. A gente vai mexer no ombro. É o tipo do paciente que não melhora. Você vai lá, mexe no ombro 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 10 sessões. Melhorou? Melhorou um pouquinho, mas ainda sinto, sabe? E o paciente vai continuar sentindo dor. Quantas vezes eu tratei pacientes que eu mexia, melhorou não, porque eu só estava pensando no local. E aí, quando a gente entende que isso pode ter uma disfunção à distância, também faz mais sentido, sabe? A gente vai buscando a causa real desse problema. Então, nós temos aqui, ó, esse histórico ampliado é muito importante porque nós temos duas informações muito, muito, muito relevantes, né? E que justificam hoje o quadro desse paciente. Bati o lado direito, num acidente de moto, numa queda de moto, e fiz uma cirurgia de vesícula biliar. Ambos os dados já me levam a raciocinar que existe uma correlação muito grande com as características da dor relacionados a esse tipo de abordagem, desculpa, a esse tipo de trauma que esse paciente sofreu. Tá? Uma cirurgia é um trauma também, não deixa de ser. Então, como é que a gente integra todas essas peças? A gente falou de tudo, falamos de todas essas características, e a gente precisa agora integrar isso para poder entender e dar continuidade na avaliação desse paciente. Essa dor é neural? Não, não é neural. Não tem radiação em choque, não tem parestesia, enfim, não tem característica de ser dor neural. Não é fratura ou óssea, apesar né, de ter tido o acidente, ele já relatou que não é fratura. Então, não é uma dor óssea, né, óssea em si, porque não houve trauma recente, a dor não é contínua e incapacitante. Geralmente, paciente que tem um trauma ósseo, ele sente uma dor contínua e a dor só alivia quando ele fica completamente em repouso, né, e aí sem movimentar e se tiver uma fratura desviada, com aquela fratura reduzida, né? E ela não é puramente articular, mas há sim sinais de compressão, né? Nessa articulação, sinal doloroso na compressão. Quando ele deita em cima do ombro, tem sim uma dor que está possivelmente ligada a alguma sequela da queda que aconteceu lá há 10 anos atrás. Nossa, Vinícius, mas 10 anos atrás? Gente, vocês lembram que eu falei com vocês aquela questão da sensibilização? Você teve uma lesão, né, um trauma 10 anos atrás e aquilo ficou quietinho, né? Quando o sistema ele precisa sensibilizar porque aconteceu alguma coisa ou porque aquele ombro está em demasiado sendo utilizado, que a pessoa sofreu uma intervenção cirúrgica, enfim, aí vai mudar a mecânica do movimento, é mais fácil
é mais fácil o cérebro sensibilizar aquele tecido que já teve uma lesão. Então, as aferências levam informações de alterações com mais rapidez, porque aquilo está tudo mais sensibilizado mais rápido. Então, é muito mais rápida essa resposta eferente com a dor. Tá? Então, sim, que é uma sequela antiga pode sim estar relacionada ao quadro atual desse paciente. Existe sim uma sobrecarga tendínea, provavelmente do supraespinhoso, mas para isso a gente precisa fazer os testes específicos, né? Mas esse é o tecido de manutenção. Não foi ele que começou, sabe? A dor do paciente não veio por tensão, desculpa, por sobrecarga do supra. Provavelmente não. Ele está só mantendo o quadro ali, porque o supra está tentando estabilizar. O manguito rotador fica tentando estabilizar o ombro, principalmente o supraespinhal, e é o músculo que mais sofre. O supra tem uma região que ele passa, todo mundo, vocês já devem saber, tem uma região por onde ele passa pelo ombro ali, né, que é uma zona mais crítica e mais fácil de acontecer lesões, que é onde o tendão do supra atinge ali o tendão do bíceps, né, e eles ficam se comprimindo, é o que a gente chama de síndrome do impacto. Lembra que esse paciente tem um arco doloroso. Então, ele tem, com certeza absoluta, uma sobrecarga tendínea. Ah, e outra coisa que eu esqueci de colocar aqui rapidinho, ou esqueci, ou eu não coloquei, esqueci. Esqueci de colocar mesmo, gente. Tem uma outra coisa que é muito importante, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Você já terminou? Não, já terminou. Que é muito importante, que é o seguinte: nós precisamos também, quando a gente vislumbra a possibilidade, né, do diafragma estar em disfunção, a gente precisa também perguntar sobre padrão respiratório, se esse paciente tem rinite, se ele tem asma, se ele tem algum problema cardiorrespiratório, para poder correlacionar, por exemplo, com uma sobrecarga mecânica do diafragma. Tá? Então, isso vai dando para a gente mais e mais informações. Como a gente não tem essa informação aqui agora, eu tinha colocado, provavelmente eu esqueci de colocar aqui no slide, mas a gente precisa saber disso aí, tá bom? Então, eu tinha colocado, né, que o quadro digestivo e respiratório dão fortes pistas, né? Refluxo, gases, dor noturna, cirurgia da vesícula, rinite, eu coloquei que o paciente tinha rinite, tá? Todos contribuem para a tensão diafragmática, né, e hepatofrênica. Assim, o starter provável, está no sistema digestivo respiratório, com perpetuação mecânica pelo diafragma e sequela articular do trauma antigo. Então, eu não vai adiantar num paciente que chega com esse tipo de informações, primeira coisa que eu vou avaliar é o ombro. Não, esse paciente você tem que ter uma conduta um pouco diferente para você conseguir começar a integrar esses sintomas, né, e entender aonde tudo começou. Não basta o paciente chegar, falar que tem uma dor no ombro, eu faço lá o teste de arco doloroso, faço o job, faço. Ah, deu positivo, então ele está com uma lesão. Sim, está com uma lesão. Tenho certeza que ele está com uma lesão. Por que ele está com essa lesão? Ah, porque ele tem uma sobrecarga mecânica. Por que ele tem uma sobrecarga mecânica? Ah, supondo que ele tem uma cifose, né? Uma cifose postural. Postural. Ele está com uma cifose postural adaptativa. Pai, por que essa cifose está adaptativa? Se ele tem um movimento, se ele consegue, se ele te relata que ele começou a ficar mais curvado depois da dor, por que ele fez isso? Por que esse paciente está se inclinando para o lado contralateral? O que ele está querendo abrir de um lado e fechar de outro? Ou ele quer fechar o estômago e abrir aqui do lado do fígado? Ele precisa ter algum tipo de desobstrução de um lado e precisa comprimir de outro. Vocês entendem, gente, que é muito mais profundo do que simplesmente ah, pegar, fazer todos os testes mecânicos, os testes ortopédicos e entender que sim, ele tem uma lesão e a gente não para pensar no porquê dessa lesão. Por que esse paciente por que esse paciente mexendo no computador, tendo essa mudança nos hábitos de vida, começou a desenvolver uma tendinopatia, tá? Então a gente sempre vai buscando a causa, o start, aonde começou, o que levou esse paciente a ter essa alternância
de sintomas, vamos dizer assim, e fazer com que ele venha me procurar. Tá? Então, ele precisa ter uma justificativa plausível para que isso tudo aconteça. E se eu me ativo, se ficar só atento, né, a parte tendíneo muscular articular, porque ele chegou com uma provável síndrome do impacto do ombro que foi encaminhada lá pelo ortopedista para ser tratado, 20 sessões de fisioterapia, a gente vai deixar de ver um monte de coisa. É o paciente que você vai, beleza, melhorei, olha aqui, ó, tô bem. Daqui a um tempo ele volta para o seu consultório de novo com a mesma queixa, ou com queixas até piores, tá? Aí não é só mais aquela vez eu vim, melhorei o ombro, agora estou sentindo no ombro e no pescoço. Ai, gente, o que aconteceu com esse paciente? O que eu deixei de ver nesse paciente que pode estar se relacionando a essa dor agora? Vou voltar aqui. 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 Pessoal, entenderam que eu gostaria que vocês, enfim, se puderem abrir os microfones, né? Eu falei com a Aline ontem, falei que para mim, eu falo, Aline, para mim é difícil demais, mulher, porque eu gosto muito de ver as pessoas, né? Ver como é que elas estão reagindo a tal informação e, e assim, eu falei que eu vou vencer essa barreira, sabe? Mas que eu tenho que trabalhar isso bastante em mim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar e trocando ideia, né? Eu falando e outra pessoa respondendo. Mas eu queria que, por favor, agora vocês abrissem o microfone, caso vocês queiram, tá? Fiquem à vontade. Vinícius, Oi? a sua câmera está desligada. Tá, não. Aí, Liguei, agora liguei. voltou. Pronto, pronto. Desculpa, porque eu tinha esquecido. Porque quando compartilha, ele para, né, de compartilhar a minha tela também. Ah, E se vocês tiverem alguma coisa para complementar, se vocês acham que faltou alguma coisa nessa avaliação, se foi aquilo que vocês esperavam ou não, nossa, eu nunca tinha pensado nesse tipo de situação. O que vocês acham aí, gente? É, Muito. eu não tinha pensado, não, Vinícius. Eu tenho muito na cabeça, assim, eu acho que a maioria, né, quando se forma, que a gente pega, por exemplo, encaminhamento médico, igual você falou, síndrome do impacto do ombro. A gente vai querer ver só o ombro, né? Igual eu recebi esses dias do síndrome do túnel do carpo e só fiquei no punho, fortalecendo, balizando, alongamento, né? E a gente às vezes esquece que tem outras questões envolvidas, né? É verdade. Mas em relação à parte estrutural da avaliação, você conseguiu entender, Jamila? Assim, fica alguma dúvida, fica algum questionamento assim do porquê? Vinícius, mas por que você perguntaria isso? Fica alguma coisa assim? Não, eu achei que ficou bem claro. É mais costume da gente mesmo, né? Alguns tipos de pergunta, igual você falou, até mesmo do intestino, como anda o funcionamento da pessoa, né? Isso a gente não tem, acredito, eu pelo menos, né, não tenho o hábito de fazer esses tipos de pergunta. Então, Uhum. é muito interessante a gente acrescentar isso na avaliação. Sim. Uma coisa que eu falo assim para todos vocês é que nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato, né? Então, o paciente não precisa passar no médico para nos procurar. E muitas vezes, gente, a gente dá o diagnóstico do paciente sem o paciente ir no médico, e eu vou falar que nós muitas vezes damos diagnósticos até teciduais, o que não é a nossa função, né? Melhor do que o médico, nós entendemos mais, nós estamos ali, enfim, né? Porque eu falo que médico deixa às vezes, muita coisa a desejar, sabe? Apesar de saber. Por exemplo, eu tive um paciente que estava sentindo uma dor cervical e uma dor interescapular, e eu fiz todos os testes com ele, fiz os testes de compressão, enfim, fiz os testes de cervical, ah, todos negativos, assim, não tinha nada que me mostrasse que aquele problema era cervical. Aí você palpava o miótomo ali de T6, T7, muito dolorido, dermátomo dolorido. Aí eu fui palpando a região epigástrica e aquele paciente sentindo dor. E eu virei e falei, olha, eu acho que sua dor tem uma relação muito mais visceral e nesse caso em específico, eu não conseguiria ajudar, porque ela já tinha me passado informações de refluxo, informações de azia e tal.
eu acho que você precisa fazer primeiro uma endoscopia. E o que eu fico abismado é que os médicos sabem que existe dor referida visceral e eles passam batidos, sabe? Assim, o ortopedista fala, não, isso aí é uma dor no pescoço. E aí a gente pega esse tipo de paciente e faz o quê? Erra mais ainda, porque eu vou ficar estirando o nervo, vou ficar aumentando a aferência dolorosa para o cérebro, porque eu vou ficar estirando aqueles tecidos, enfim, e o paciente, ao invés de melhorar, acaba piorando, sabe? E aí eu fico abismado porque, infelizmente, apesar de conhecerem sobre todos esses aspectos da dor visceral, eles negligenciam, sabe? E a gente pode ter esse olhar diferenciado, e isso vai trazer uma confiança muito grande do paciente em relação ao nosso atendimento, ou até em relação ao nosso não atendimento, a nossa, olha, eu vou te referenciar para um outro profissional, porque eu não tenho condição nenhuma de te tratar. Aline, quantos pacientes fiz isso na minha vida inteira, né? A Aline está de prova aí. Muitos, né? Muitos. Eu deixo de tratar muitos pacientes porque eu sei que eu não tenho competência técnica para poder resolver aquele problema, porque é um problema metabólico. Eu nunca vou conseguir resolver um problema que é metabólico. Aí eu tenho que indicar para um bom nutricionista ou para um bom médico para poder organizar a parte farmacológica desse paciente. Enfim, tá? Vou só compartilhar aqui com vocês. Boa noite, meninas. Eu estou muito gripada, então minha voz está bem ruim. É, eu não atendo pacientes de ortopedia na maior parte das vezes, porque eu trabalho mais com escoliose. Porém, na semana passada, chegou uma paciente para mim e na recepção me passaram que era uma paciente pós-cirúrgico de escoliose. E aí eu, né, absorvi a paciente, fui atender. Só que quando chegou, a paciente era uma adolescente, tinha autismo leve, e, e aí ela não era um pós-cirúrgico de escoliose. Ela veio porque ela já tinha feito uma cirurgia 4 anos atrás, porém ela estava com uma dor cervical. E aí, assim, eu aprendo muito de ouvir, né, com o Vinícius, que eu realmente nunca atendi muito na parte de ortopedia. Ele estava ocupado e eu falei, não, então vamos tentar raciocinar, né? E eu ainda tenho muita dificuldade de criar esse raciocínio, mas consegui evoluir um pouco, né, de tanto conviver com ele e ouvir falar. E aí eu comecei a fazer toda a investigação, toda a avaliação. E aí, avaliando, essa paciente, ela tinha como é que fala, Vinícius, quando o paciente tem um estereótipo, ela tem um estereótipo, Movimento estereotipado. que ela caminha e freia, aí volta. Ela caminha, freia e volta. E ela tinha perdido, né, o pai dela há pouco tempo, e a estereotipia dela tinha aumentado muito. Então, foi uma cadeia de coisas. Então, ela teve esse sofrimento, a estereotipia aumentou, e aí apareceu essa dor cervical. E aí comecei a avaliar e tal, fiz os testes. Finalizando a história, a dor dela vinha do quadril. Porque aí depois, né, entendendo, com a estereotipia, ela fazia o freio e aquilo em cadeia foi textura, Reverberando. musculatura, e aí eu fiz toda a liberação da cervical, né? Fiz a mobilização de torácica também, mas não melhorava, porque eu só fui entender isso quando eu fui atendendo ela e fui raciocinando, mas antes disso eu mexi em tudo, mexi no pescoço, mexi na TM, mexi, igual o Vinícius fala, né? Não pode sair atirando para tudo quanto é lado. Mas ali era o que eu conseguia fazer. E aí depois eu repetia os testes, e aí, como que tá? Ela, não tá melhor. Aí eu fui, até que eu cheguei no quadril, e aí quando eu mexi no quadril dela, ela saiu sem dor do atendimento. Aí falou desse caso para mim. Vai falar, Gília, alguma coisa? Ô, Oi, Gabi. Vinícius, eu só lembrei aqui rapidinho Pode que falar. foi ontem, terça-feira, eu estava até com a Aline Rasch vai lembrar que nós duas estávamos botando em prática isso daí, é até uma paciente, a Heloísa, é praticamente esse exemplo que você deu aí hoje. Ela chegou no Pilates, relatando que ela estava com uma dor muito grande assim na escápula, que vinha para o ombro, até em direção assim do lado do peito esquerdo. Aí eu e a Aline começamos a perguntar a ela, né? Ah, mas você fez alguma coisa diferente, né? Final de semana? Ela falou, não, eu fiquei deitada.
final de semana todo. Aí a gente foi perguntando se ela tinha feito já alguma cirurgia. Ela falou que ela tinha colocado silicone, mas já tinha uns 8, 10 anos. E tem uns 3 anos também que ela sofreu um acidente de carro muito, muito grave, assim, ó, fraturou o fêmur, fez cirurgia muito grande, né? Ficou muito tempo parada. Uhum. Aí ela foi falando, a gente foi perguntando, ela falou que quando respirava, piorava. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, talvez é diafragma, né? Aí eu Isso fiz aí. umas mobilidades, aí no final da aula, faltando uns 10 minutinhos, eu fui dar uma mexidinha no diafragma dela, dei uma aquela liberada e tal. Assim, foi supimpa, eu encostei ela, ai, aquilo lá. Aí, viu? Aí foi muito assim, bem específico. Ela falou certinho onde eu mexia, dava aquela dor referida lá atrás na escápula. Aí eu fui, mexi um pouquinho, não deu para fazer muita coisa, né? Porque foi só no final da aula. Falei que eu tentaria Sim. na próxima aula fazer de novo. Mas agora que eu lembrei que foi quase esse exemplo aí que você deu hoje. Tá vendo só? E a gente pensa que isso não vai chegar para a gente. Chega para a gente direto. E provavelmente essa paciente ainda tem algum outro problema de ordem mais específica, ou seja visceral, ou até relacionado à parte de inervação mesmo. Pode estar relacionado a isso aí. Ah, sim, ela tem vários. Pois é, Ela tem emocional. muitos. Esse foi um dia específico, assim, uma dor nova, mas ela tem muitos. No quadril, por causa da cirurgia que ela fez, né? O Exatamente. uniforme dela, nossa, é muito, muito. Aí, nesse caso, o sistema facial dos pacientes ele está muito, muito, muito comprometido. Parte Uhum. facial, entendeu? E aí ela precisa de uma abordagem bem mais ampla, sabe? Sim, aham. Se o quadro dela estiver com uma nocicepção bastante alterada, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Uhum. Aí, sim. Agora, vamos supor, não, é uma dor 100% nociplástica, aí a gente já tem que abordar de outra maneira. Fala, Larissa. Abriu o microfone, agora vai falar. Ô, Vinícius, eu fiquei com uma dúvida aqui. Pode perguntar, fala aí. O gancho assim principal que você avaliou foi o horário e o acidente que ela Ah, sofreu? naquele, Porque, naquele por caso. exemplo, se mudasse o horário que ela sentisse dor, você ia mudar o Aham. seu raciocínio? Mudaria, não mudaria por completo, mas alguma coisa precisaria alterar sim. Quando a gente vai olhando o ciclo circadiano, tem algumas relações, né? Aí depois eu passo para vocês, eu tenho um mapinha do ciclo circadiano, eu mando para você ver. É assim, ó, entre 1 e 3 da madrugada, realmente é o horário mais que o fígado está mais metabolizando, né? Depois, entre 3 e 5 da madrugada, já começa a ser o pulmão. E aí ainda a gente estabeleceria uma relação com o diafragma, sabe? Não sairia muito disso. Oi? Aham, com a respiração, né? Aham. Isso, com a parte respiratória, sabe? Se ele já falou que é de madrugada, eu posso pensar, sim, na parte mais visceral, sabe? Mas nesse caso em específico, se mudasse o horário, eu já abriria a mão do visceral e pensaria mais na parte diafragmática, sabe? Por quê? Porque o paciente tem problema respiratório com rinite, né? E isso faz, né? Eu tinha colocado lá, Larissa, e eu não, foi erro meu, eu não conferi, mas eu tinha colocado lá que o paciente sente, às vezes, falta de ar, sabe? Como se ele não conseguisse respirar e tem rinites alérgicas com frequência, né? E eu tinha colocado lá no quadro também, que começaram há pouco tempo. Como é que esse paciente começou a desenvolver rinite alérgica por pouco tempo, né? O sistema imune dele provavelmente deu uma decaída e aí ele começou a desenvolver rinite, né? Que era uma teoria, mas foi até bom não estar ali, porque senão ia acabar complicando outras coisas, com outras informações, que a gente começa a viajar demais. Então, a gente tem que ir naquilo que é o mais simples, né? Então, provavelmente, diafragma está desorganizado e pode sim ter uma relação mais visceral, tá? Mas olha só, o que me leva a pensar, além da característica da dor, são essas outras informações relacionadas a trauma, sim, tá? Trauma é uma coisa que me traz muita informação, porque se o paciente tem um trauma, eu preciso começar tratando pelo trauma, tá? Seja ele cirúrgico, seja ele um acidente, tá? Ah, e aí, como é que eu trato um trauma, por exemplo, acidente não, desculpa, cirúrgico?
eu vou verificar se existem aderências cicatriciais reais naquele paciente para eu poder estabelecer uma correlação. E aí, digamos, se o paciente fez uma cirurgia aberta de vesícula há anos atrás, né, se fazia cirurgias abertas. Hoje não, hoje é mais por vídeo, né? Mas ele tem uma cirurgia aberta, eu toco na região cicatricial, vou usar como exemplo aqui essa região, tá? Mas é na região hepática, tá? Um pouquinho mais baixo, né? A aberta vinha por infracostal aqui. Mas aí você toca na cicatriz e pede, por exemplo, o movimento que ele sente dor. Ah, eu sinto dor na elevação. E se essa dor diminui de alguma maneira, você estabelece uma relação facial, fáscia, tá? De tensionamento e, vamos dizer assim, melhora dessa dor, tá? Então, você relaxa essa cicatriz, dá a possibilidade para esse paciente movimentar o braço e ele movimenta melhor. Isso quer dizer que existe uma relação facial ali. E aí, quando a gente fala de face, a gente também tem que pensar na parte de inervação, ou seja, que não está tudo muito sensibilizado e a gente precisa diminuir essas aferências para que esse paciente consiga fazer esse movimento de maneira mais fácil. Entendeu, Larissa? Ou confundiu mais? Confundi sua cabeça? Não, deu. Entendi melhor agora. Entendeu mesmo, de verdade? Aham, Se for- entendi. Tá, se precisar de esclarecer mais alguma coisa, pode falar aí. Beleza. Flávia, Bianca, Gile, Aline, e aí? Vinícius, Fala. uma dúvida. Eu não Pode. sei se vai estar dentro do que você falou, mas, por exemplo, eu estou com uma paciente pós-operatório, ela teve uma fratura radiodistal, né, na mão direita, e assim, tá muito bem de ADM, não sente dor, enfim, mas ela sente dormência na mão. Uma dormência que, assim, não passa, né? Desde quando ela operou. Então, assim, a gente teve uma boa evolução, porém essa dormência fica ali, não melhora. Uhum. Eu estava até conversando com ela hoje, né, de voltar ao médico dela, né, para ver se está tudo certinho com a cirurgia, enfim, porque o médico foi pelo SUS, né, a cirurgia, mas o médico só mandou para fisioterapia, não quer, tipo, não está acompanhando, né? Eu tenho trocado algumas mensagens com ele, só que, sei lá, assim, ele é muito, como que Fechado, fala? Oi? fechado. É. Aí eu pedi ela para agendar uma consulta com ele para ver o que está acontecendo. Nesse caso, Uhum. teria alguma coisa alguma técnica, alguma coisa assim que a gente poderia fazer para ajudar? Tem. Olha só, primeiro a gente precisa entender algumas características dessa dor. Você falou dormência, né? Desculpa, não é dor, é dormência. Hum? Algumas características. Por exemplo, adormece a mão inteira dela. Não, eu acho que parece que ela me falou que é até a metade do terceiro dedo aqui, metacarpo. Até a metade do terceiro dedo. Ou seja, não chega na falange. Não, ah, tá, lembro. Por exemplo, ó, essa dor, ela vem no terceiro dedo, né? Quem fala que é o dedo feio, né? Mas Ah, assim, ó. vem Oi? na mão toda, sim. Tá, então, por exemplo, pega aqui, ela vem segundo e terceiro dedo, ela pega mais primeiro e segundo e metade do terceiro. Ela Metade, pega. Oi? os três dedos, metade do terceiro também. Isso, então olha só, isso já me informa que ela tem alguma alteração ou alguma compressão a nível de nervo radial, tá bom? Quando a gente tem e a gente vai aprender a fazer todos esses testes, tá? Quando a pessoa tem alguma alteração de sensibilidade nesses três dedos aqui, a gente relaciona a uma compressão ou lesão do nervo radial, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, a dor na metade do terceiro dedo aqui e desse aqui, né? Na realidade, pode ser esses dois aqui, mas pega principalmente esses dois dedos, a gente fala que seria nervo mediano e esses dois últimos ulnar, tá bom? Nervo ulnar. E aí a gente faz os testes. A gente precisa saber, por exemplo, se ela tem uma síndrome do túnel carpal, né? Se já fez aquele sinal de Tinel e fala invertido, você já fez esses testes com ela? Ah, não, eu conheço, mas eu não fiz o teste, não. É importante fazer para saber se o túnel do carpo está
digamos assim, está liberado. Como é que você vai saber isso? Você faz a reprodução, geralmente, a reprodução do teste gera dor no paciente, tá? Mas, como ela não tem sintomas dolorosos, essa dormência pode aumentar a intensidade caso ela tenha uma compressão maior, né? Além disso, a gente precisa verificar o trajeto do nervo radial para saber se existe algum tipo de ponto de compressão nessas regiões. É provável que não, porque ela só sente dormência na mão, não é isso? Isso. Ela não tem nenhum tipo de alteração de sensibilidade no membro superior? Não, só na mão. Só na mão, tá? Mas olha só, de qualquer maneira, vale a pena investigar. Sabe aquele teste com aquele microfilamento que a gente faz de sensibilidade? Principalmente paciente diabético, com, né, com hanseníase e tudo isso. Então, vale a pena investigar, ou mesmo com algum toque, né? Vale a pena investigar o trajeto do nervo, que às vezes o paciente fala que não tem, mas é porque mais a sensibilidade já está alterada naqueles lugares, tá? E aí, às vezes é o caso até de indicar uma eletroneuromiografia para saber como é que está essa resposta, digamos assim, do impulso elétrico. Existem, sim, técnicas para tratar alterações de sensibilidade, como dormência, parestesia, mas uma coisa que eu quero deixar você bem tranquila também, que independente de qual condição neuropática o paciente tenha, a última coisa a se recuperar é a parte sensitiva, tá? Então, a dormência Pode persistir, né? pode persistir por mais um Falei com tempinho. Pode persistir mais um tempinho, tá bom? e pode Então, ter acontecido durante a queda, né? Essa compressão ali do nervo, ou durante a cirurgia, né, Vinícius? perfeito, perfeito. Pode acontecer, né? Uma iatrogenia, né, que a gente fala, pode acontecer, sim. Ela seria uma paciente interessante, por exemplo, da gente Legal, estudá-la, né? legal. Porque ela, assim, voltou todos os movimentos, tudo certinho, né? Sem Uhum. dor, mas ainda fica aí com esse formigamento. Escreve o caso dela depois lá no grupo para a gente. E Tá. aí nós vamos dando ideias também que pode se relacionar com isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Fala, Flávia. Não, eu ia perguntar a ela como que foi o período de cicatrização cirúrgica, porque pode ter sido no período da cicatrização ter feito esse pinçamento do radial. Pode mesmo. Você lembra, Gílio, Porque como é que normalmente foi? faz a cirurgia, né? Normalmente faz cirurgia 30 dias depois que manda para fisioterapia. Aí tem que ver se usou gesso, se usou tala, se colocou fio. Essas questões que Mas, pode ser que deu esse pinçamento. É mesmo. Ela usou tala e eu acho que ela usou fio também. fio de Kirchner? Tem Usou que. que fio? Oi? Que fio? Usou que fio que você falou? Kirchner mesmo, que ela É o falou. Kirchner. Ela Kirchner. É. Fratura de rádio distal tem uma. A gente precisa levar em consideração que tá ali, né, muito, muito próximo do túnel carpal, né, e essas alterações de sensibilidade do podem coexistir assim, com grande facilidade mesmo, tá? Mas isso que a Flávia falou realmente é bastante relevante. E há controvérsias em relação a essa parte de fisioterapia. Eu falo isso com todos os profissionais que eu conheço, sabe? Sejam eles médicos ou fisioterapeutas. Quando eu formei, eu falo que eu dancei o baile de formatura, no outro dia eu estava em São Paulo. Eu passei na residência lá da Santa Casa de São Paulo. Lá era completamente diferente. Lá o paciente tinha que assinar um termo de responsabilidade que ele ia sair da cirurgia e já na enfermaria ele faria fisioterapia, independente da cirurgia, gente. Tinha aqueles pacientes pós-trauma, o cara politraumatizado e tal. Já está liberado. O cara acabava de sair da cirurgia, estava lá até meio sedado, a gente já ia lá fazer fisioterapia, né? E eu acho que os médicos aqui do nosso estado, infelizmente, estão bastante atrasados quando se trata, por exemplo, de reabilitação pós-cirúrgica, sabe? Eu acho que a gente está anos-luz de chegar onde esses caras estão lá. Isso foi em 2005, minha especialização foi em 2005. Nós estamos em 2025, 20 anos depois, eu ainda continuo vendo a mesma repetição de padrão entre os profissionais ortopedistas, neuros, enfim, aqui do estado, sabe? Vinícius, Oi? pode continuar, Giliane, depois eu falo. Dessa paciente, Vinícius, para você ter noção, eu não consegui nem ter acesso ao exame dela.
É isso aí. E eu prezo muito por isso, né? De ver ali a fratura, o Aonde foi, né? que Uhum. que foi. Eu não consegui ter acesso a isso. E o médico dela, assim, tipo, mandou para físio, acabou. Entendeu? Não queria Pois é. nem. Aí nessa hora, gente, que é o que eu falo, não é só com você, tenho certeza que todas vão compartilhar da mesma informação que você está falando aí. É a hora da gente ter a nossa autonomia. Olha só, eu não vou encostar em você enquanto eu não ver o exame, já que você não tem, eu vou fazer a prescrição do seu exame aqui. Pede lá o exame que você precisar. Eu quero ver um raio-x, como é que tá isso aí. Ah, não tem um anterior, mas eu vou ter o de agora, sabe? E eu sempre oriento, olha, o exame não é do médico, o exame é seu, você vai lá e busca esse exame. E aí o paciente muitas vezes vai até o hospital, vai até, enfim, aonde ele fez a cirurgia e busca esses exames para eu dar uma olhada, me manda depois pelo WhatsApp. Isso não impede de eu atendê-lo, sabe, e avaliar, mas eu preciso ver esse exame, eu preciso saber como é que está. Sabe por quê, gente? Tem muita gente boa, tem muito médico bom, excepcional, mas tem gente que vai lá, vai fazer uma iatrogenia no paciente, infelizmente, vai fazer uma cagada, vamos dizer assim, e aí manda para a fisioterapia e depois a culpa é de quem? Ah, o fisioterapeuta que fez errado. Tá? E isso não é incomum, não, tá, gente? Isso acontece. Não pensem vocês que nunca vai acontecer, porque vai acontecer. Então, a gente tem que se resguardar, a gente tem que saber o que está falando, tem que entender, sim, do processo cirúrgico, tem que saber que por exemplo, na cirurgia de ligamento cruzado anterior, existem alguns tipos de técnica cirúrgica que o paciente pode ser feito com duplo túnel. Agora não se faz mais com duplo túnel, né? Mas tem pacientes que eu já atendi que faz com o túnel, onde é que é a fixação do parafuso, como é que se passa o ligamento, qual tendão que você está tirando, é o patelar ou é dos flexores. Isso faz toda a diferença. Quando o médico sabe que você entende, dificilmente você vai ser engabelado, sabe? Você vai perguntar, ô, doutor, como é que ficou aí a pega do enxerto? Ficou legal? Ficou bom? Tá laceando muito? Então, isso, o médico, quando ouve você falando esses termos, ele fala, cara, esse cara, alguma noção ele tem. Então, a gente sabe, não é que eu quero bater de frente com o médico, porque ninguém sabe melhor de como foi o comportamento do paciente na cirurgia do que o médico cirurgião, né? É que Mas você aí... Uhum. interesse, Pois, você tem interesse pelo seu paciente, né? perfeito, perfeito, isso aí. Há alguns dias atrás, eu também mandei mensagem para um médico, né? Eu estava com um paciente de ombro, 45 Uhum. dias de pós-operatório, demorou demais para poder mandar. Era uma cirurgia de. Como é que fala? Manguito? Ou 45 dias. E aí eu mandei mensagem para ele, perguntei como que foi feita a cirurgia. Ele nem me respondeu. Não, não responde. Ó, as meninas. Mas eu dei o meu jeito. Eu falei com a filha dele, aí ela conseguiu o exame com a secretária. Olha a situação. Mas eu É isso consegui. aí. É isso aí. As meninas sabem, a Jamile, Larissa e a Aline conhecem. Eu estou atendendo um rapaz aí em Marechal, o Raul, é amigo meu, e ele teve uma luxação acromioclavicular depois de uma luta de jiu-jitsu. Eu falei, faz a cirurgia no outro dia, esteja aqui, meu amigo. Não tem esse negócio de ficar assim, o médico queria segurar. Eu falei, não vai segurar, vai trazer, vai vir para fisioterapia agora. Então, assim, com ele eu tenho liberdade, já mandei ele vir, entendeu? Mas assim, gente, muita coisa eu não tiro a razão dos médicos, não, porque infelizmente, existem muitos fisioterapeutas doidos aí, sabe? Que sai metendo a mão e faz cagada mesmo no paciente, né? Então, os caras preferem evitar e falar assim, não, pelo menos esses dias você fica em casa, tranquilo, depois vai. Entendeu? Flávia, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar sobre essa questão da demora. Quando eu estava trabalhando com a Thaís, chegou Uhum. um senhor para fazer a avaliação que foi encaminhado fazer pilates para ele melhorar o movimento. Ele Uhum. tinha feito uma prótese de quadril após uma queda. Ele pulou de uma altura bem considerável. Considerável. Ele trabalhava como pedreiro. E aí, no que ele caiu em pé mesmo, com os pés no chão, o fêmur subiu. Uhum. Aí fraturou e teve que colocar a prótese. O médico pediu 6 meses sem colocar o pé no chão. Deus é mais. Nossa, eu chego a ficar até agoniado com umas coisas dessas, sabe? 6 meses sem Eu, botar o pé no sim, chão depois de uma prótese. eu simplesmente olhei para ele e falei assim, eu falei,
a sensação, a vontade de falar é assim, eu não faço milagre não, moço. Não tem como, sabe? E aí chega um cara desse aí para você, já com uma artrofibrose violenta, que você não vai conseguir ganhar nem o Não, mínimo que ele precisa. ele não tinha movimento de quadril nenhum, Pois é. nenhum, E Flávia, desculpa não falar, tinha. nem vai, assim, eu falo, você vai melhorar muito, mas você não vai conseguir chegar naquilo que precisa, sabe? Por quê? Porque já tem muito tempo, ele já adquiriu todos os padrões neuromotores, né, e musculares possíveis e impossíveis para poder adaptar a dor, enfim, a tudo que ele já sofreu, e ele não vai desenvolver, sabe? Infelizmente, é o paciente que o prognóstico não é bom, o prognóstico é ruim, e a gente tem que ter E o a pior, capacidade de dar esse prognóstico, né? e o pior de tudo, quando ele foi procurar a gente, eu ainda nem tinha ganhado o NOA, eu ainda estava grávida. Quando ele foi Aham. procurar a gente, ele já tinha 6 anos de cirurgia. Nossa, mãe do céu. Chega a coçar aqui. Então, É, assim, é muito complexo. Igual as meninas que relataram no primeiro dia que elas estão com pouco tempo de formação, eu falei, tá, eu fico pensando, quando chega uma pessoa assim para elas, elas devem se deparar assim, o que que eu vou fazer? Porque, sim, né, sim. você que já tem os seus 20 anos, eu tô nos meus 10 anos, a gente pega muito essa situação, porque Pega. a gente vê essa negligência do médico, igual a Giliane falou. Não está se preocupando com o paciente mesmo, não dá dando Sim. atenção nenhuma para o paciente. E aí acaba jogando nas nossas costas. Vem pra gente. Aqui, gente, agora eu quero falar uma coisa para vocês ficarem assim, muito, mas muito, muito felizes, sabe? Sabe o que vai começar a acontecer depois que essa mudança de comportamento mesmo, sabe? Que a gente conseguir transformar esse acolhimento, essa avaliação, e o paciente vê que você realmente sabe o que você está falando, eles vão procurar vocês ao invés de ir no médico, tá? Porque hoje é o que acontece comigo. Hoje o paciente vem em mim antes do médico. Quantos pacientes eu recebo diariamente falando assim, hein, mandaram ir no médico, mas eu vim aqui em você primeiro porque eu quero que você me fale o que eu preciso fazer. Ele vai sentar na minha frente, mesmo que seja para falar bem assim, cara, você tem que ir no médico, mas eles vão primeiro em mim, entendeu? Então, assim, isso acontece com muita recorrência, que é o que vai acontecer com vocês, sabe? O paciente vai falar bem assim, não, eu prefiro muito mais ir lá na Larissa, eu prefiro ir lá na Bianca, enfim, em vocês, porque eu sei que você vai tratar, não vai tratar, desculpa, mas vai abordar o que eu estou sentindo de uma maneira diferente, sabe? Então, essa empatia, é importantíssimo, sabe? O paciente tem que sentir segurança em você. Não é, mesmo que você não saiba, eu tenho total humildade de falar para o paciente, quando eu não sei, eu falo, cara, eu não sei o que você tem, e já aconteceu comigo, e eu fico até meio assim de te falar, porque eu não sei nem para onde te referenciar, porque já aconteceu casos de eu não entender o que o paciente estava tendo, por mais que eu tentasse raciocinar, não entendia, sabe? Então, assim, muitas vezes estava muito fora da minha alçada e eu realmente não conseguia interpretar. Mas esses pacientes, eu posso dizer para vocês com segurança agora, que são 2, 3% dos pacientes que chegam que eu realmente não tenho ideia do que está acontecendo com aquele cara. Aí eu falo, olha, se você quiser procurar um outro profissional, eu te indico fulano de tal para você ir, para você tentar, porque eu não sei o que é, eu não sei. Sabe? A gente tem que ter essa humildade de chegar e falar, essa humildade de reconhecer a nossa incompetência para aquele assunto, para determinado assunto, não é ruim, não. Muitas vezes os pacientes voltam para você também de novo. Assim, sabe, ó, eu estou te vindo aqui porque aquela vez que eu vim, você falou que não sabia, me indicou para um profissional que resolveu o meu problema e agora eu quero vir aqui de novo. Entendeu? Então é isso. Mais alguém quer colocar o ponto de vista aí, que eu vou dar continuidade, tem atividade para vocês depois. Isso, eu acho que pode somar também o que eu vou falar. Uhum. Esse paciente, ele vai no médico semana que vem, né? Igual eu falei, 45 dias. A gente está tendo resultados muito bons. Era para estar melhor se ele tivesse Uhum. indo Vindo antes, antes. fazendo fisioterapia 3 vezes na semana, né? O movimento ainda de rotação interna ainda está um pouco limitado, mas enfim, já está uma articulação funcional que eu falo com ele. Mas uma questão interessante que ele falou para mim, que
eu converso muito com os meus pacientes e falo as etapas que vai ser o processo do pós-operatório. Eu pego muito Sim. ombro, né? Eu sou apaixonada por ombro. Sim. Então, eu deixo bem claro para eles o que vai acontecer nesse processo. E uma coisa interessante que ele falou para mim foi o seguinte: olha, eu vou lá no doutor fulano e tal, que eu não vou falar o nome, mas quem vai dar alta é você, né? Então, Olha, ele já falou desse jeito para você, então. ele já tem consciência disso. Então, eu Sim. gostaria de compartilhar isso com as meninas também, porque nós, fisioterapeutas, temos essa autonomia, nós que damos ao paciente, né? Mas demais, demais, Não é exatamente. porque vai lá no médico que ele vai estar bem, que, né? Enfim, Exatamente, exatamente. ele é muito importante, o profissional falar como vai ser, né? Aham, exatamente. Porque quando a gente passa essa segurança para o paciente, no sentido dele entender que você não está ali simplesmente para poder. Eu estou aqui para. Não, eu não estou interessado nisso, eu estou interessado que você melhore, mas como que você vai melhorar, né? Você busca essas estratégias para poder fazer com que esse paciente vá melhorando cada dia mais. Isso é fantástico, gente. A gente tem esse poder nas mãos, né? E muitas vezes a gente negligencia isso. Ele sabe que ele está bem, mas ele sabe que ele precisa melhorar um pouco mais. Foi o que eu disse. Isso, exatamente, exatamente. Sempre pode melhorar um pouco mais, né? Isso aí. Mais alguém, gente? Não? Podemos então dar continuidade aqui, né? Olha só, vou novamente compartilhar a tela com vocês. E agora nós vamos botar os miolos para fritar um pouquinho, tá bom? Estou compartilhando. Aqui, peraí, deixa eu botar isso aqui. Bom, aqui, ó, quem conhece isso aqui, mapa mental, né? Eu falo que eu sou meio Zé Mané para algumas coisas, sabe? Mas hoje eu falei bem assim, eu tive uma ideia que talvez vá funcionar. Talvez não, eu tenho certeza que vai funcionar. E a gente vai estabelecer algumas relações, algumas correlações com o caso ali, né? A gente não precisa necessariamente falar só sobre o caso. O que eu quero que vocês, nesse momento, entendam quais são as possíveis relações, as possibilidades realmente, sabe, de relação que o ombro, né, que está aqui, o ombrinho aqui, pode ter. Tá? Todas as possibilidades de relação ah, anatômicas, neurais, enfim, tudo que vocês acreditam que o ombro pode ter de correlações. E aí nós vamos, como diz o outro, fritar a cabeça aqui um pouquinho para poder determinar isso. Como é que vai funcionar? Vou explicar para vocês. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né? Estão conseguindo enxergar aí todo mundo? Tá, né? Tá dando para visualizar bem. Vocês têm... Oi? Estão ouvindo, gente? Sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, beleza. Então tá bom. Olha só, gente, como é que vai funcionar. Bem legal. Isso aqui vai trazer para vocês um certo discernimento e orientação na hora do diagnóstico tecidual e até do tratamento, tá? Como é que vai funcionar? Nós temos aqui o ombro, que foi o caso em questão que nós colocamos lá, tá? Eu não quero que vocês levem em consideração aquela dor que provavelmente aquilo veio do fígado, do estômago, sei lá. Não quero que a gente estabeleça esse tipo de relação, não. As relações que nós vamos estabelecer agora, nesse momento, são as relações anatômicas do ombro. Exemplo, que tipo de relações o ombro tem com outras estruturas? Existem no ombro relações que a gente pode descrever como musculares? Todo mundo microfone aberto agora, gente. Eu preciso de ouvir vocês porque eu não estou vendo ninguém. A gente vai começar a escrever. Você Existem? fala. Sim.
Você fala musculares, Vinícius, no sentido de outros músculos estarem interferindo na mecânica do ombro? Perfeito, isso aí. No caso hipotético da dor do ombro, né? Então, existem relações musculares, né, envolvidas no ombro, não é isso? Podem ter. Não estou falando daquele caso em específico, nós vamos abranger tudo, tá? Então, Ah, tá. o ombro existem no ombro músculos, né? Perfeito? Entenderam? Isso aqui? Que Sim. podem, que podem ser originados, né, na escápula, enfim, né, ou que servem de inserção, ou que atuam com origens mais insercionais. Por exemplo, grande dorsal. O grande dorsal, onde é que ele se origina? L4, L5, S1, Isso, L3. lombar, né? Vamos botar lá, Uhum. lombar, região lombar. E aí ele tem, né? Sai da face tóraco-lombar e aí ele se insere aonde? No úmero, não é Tubercle isso? maior. Oi? Isso. Tubercle maior. É o quê? O grande dorsal é um grande adutor, é um grande extensor e rotador interno do ombro, tá? Então, a gente tem várias correlações musculares que acontecendo no ombro. A gente tem o manguito rotador, a gente tem o grande dorsal, a gente tem o peitoral maior, menor, enfim, tudo isso, né? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando você identifica um tecido muscular envolvido numa disfunção do ombro, né, nós precisamos descrever que tipo de correlação que tem. Digamos, por exemplo, que nós temos aqui um músculo envolvido, que é o músculo, como eu falei aqui, grande dorsal. Tá? Então, tem um músculo grande dorsal que está envolvido. O grande dorsal se insere aonde? No tubérculo maior do úmero, não é isso? E é um grande rotador interno, rotador interno e grande não, é um maior adutor, né? Um grande adutor do ombro, e extensor e rotador interno. Tá. Se ele tiver ligado a esse tipo de disfunção, eu tenho que colocar aqui que tipo de relação está sendo estabelecida desse músculo com o ombro. É uma relação mais o quê? Insercional, né? Ele se insere no ombro, ele não se origina ali, mas ele se insere. Então, a relação de inserção. Meu Deus do céu. Inserção. Tá? Então, ele tem uma inserção ali, e a gente vai o quê? Verificar se na inserção do ombro, né, no ombro do paciente, que no caso pode estar aqui na pontinha da escápula, que tem uma inserção aqui na beirinha da escápula, e outra aqui na região anterior do ombro, elas estão doloridas. Se a gente tiver um problema insercional, a gente vai saber. Mas existem músculos, por exemplo, que estão se originando ali na região posterior da escápula, também se inserem ali no úmero, que tem uma correlação também. Então, a gente vai colocar, por exemplo, supraespinhal, manguito, tem uma relação, por exemplo, com essa dor que é mais relacionada à parte de estabilização. Então, a justificativa tem que estar sempre do lado, tá? Então, se esse paciente tem um problema de instabilidade por conta de uma lesão do manguito rotador ou de uma luxação e aquele manguito ficou instável, eu tenho uma relação do músculo com a parte mais de estabilidade, beleza? O que mais que posso ter no ombro aqui de correlação anatômica? O músculo já foi uma. Eu estou dando um exemplo de músculo, tá? Mas pode ser qualquer músculo aqui, tá? Que se insira lá no ombro. Pode ser o subescapular, o redondo maior, menor, enfim. Todas essas relações podem existir. Qual outro músculo? Qual outra relação que o ombro tem aqui com outras estruturas? Podem ser ligamentares? Ligamento pode ser? Sim, Pode. Ligamentos, né? Ligamentos, de maneira geral. Ah, tá. Que tipo também, eu posso puxar uma outra setinha aqui, deixa eu duplicar isso aqui, eu posso puxar uma outra setinha aqui, por exemplo, nesse músculo, e dar, por exemplo, né, uma justificativa para isso, que a dor do paciente acontece, eu posso dar características da dor, né? Dor ao movimento.
dor em peso, não sei, dor em peso. Enfim, eu vou dando essas características para poder justificar essa presença desse músculo em específico aqui, ou dor lá, instabilidade, enfim. Não, a instabilidade está mais relacionada à parte ligamentar, né? Mas, enfim, os ligamentos têm correlação com o ombro também. E aí a gente vai descrever qual é a principal característica do ligamento, é promover estabilidade, né? Então, por que esse ligamento está aqui? Provável instabilidade? Estabilidade. Ou não, ou dor em latência. Tá? Todas essas possibilidades de correlação com esse tecido. Qual outra relação que a gente pode ter, por exemplo, com uma dor no ombro? Articular? Articular. Muito bom. Articular. E aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai determinar através de testes qual é a articulação que tá mais envolvida, né? E aí eu descrevo a relação, né, que é articular, com um tipo de característica articular, né? Dura compressão, por exemplo, dura compressão articular, dor no final, compressão, dor ao final do movimento. Nessa parte articular entraria aquele sensação de estalido que às vezes as pessoas relatam? Estalido, enfim, todas essas características que vão contribuir para a confirmação de uma dor articular, seja ela qual for. Pode ser uma dor acromioclavicular, pode ser uma dor glenomeral, enfim, aí a gente precisa determinar qual que é a articulação, tá? E você concorda comigo que se tiver, por exemplo, uma dor articular, tem algum outro sistema que pode também estar sensibilizado, ou qualquer outro tipo de dor, né? Tem um outro sistema que vai estar com certeza sensibilizado, porque a dor de maneira geral, ela tem uma origem o quê? Neural, né, gente? A dor é conduzida através de impulsos neurológicos, né? Então, tem uma relação neural. O ombro aqui, inervado por diversos nervos, né? Mas, enfim, vamos colocar aqui, ó, o plexo braquial, de maneira geral, tá? Mas aí a gente vai ter uma aula só sobre plexo braquial, porque poucas pessoas têm essa percepção. Poucos profissionais têm essa percepção, por exemplo, e foi até uma questão que a Gíria levantou aí do trajeto do nervo, né? Como é que eu posso determinar se essa dor é desse nervo, do outro, tal? Então a gente vai aprender bastante plexo braquial e é bem simples, é uma besteira, né? Coisa que a gente vê na faculdade, mas a gente deixa passar muitas vezes e não dá atenção, devida atenção. E é muito importante a gente aprender, tá? Aprender e botar em prática. Tem mais alguma coisa? Vocês acham que tem aqui? Eu acho que tem um monte, mas vamos lá. O que pode fazer doer o ombro mais? Entraria os processos de cartilagem? Sim, mas aí Lesão eu do já, tipo aí eu já colocaria SLEP? mais aqui na parte Já coloca articular. no articular, né? Uhum. Isso. Entraria sim, tá? É a parte visceral, né, que você falou. Show. Visceral. Isso. E aí, por exemplo, se é uma dor no ombro direito, eu posso pensar na víscera, né? Se é uma dor no ombro direito, eu posso pensar na víscera fígado, por exemplo, né? Aqui. Posso pensar na víscera fígado. Mas é o fígado que está dando a dor referida? De certa maneira, pode ser sim, se essa dor referida estiver relacionada a isso. Mas tem uma outra situação em que pode estar, que a gente conversou agora há pouco, que o fígado pode estar se relacionando aqui, ó, com o sistema neural através de qual situação?
até botar isso para cima aqui, Da, ó. da eferência, no caso? Através de qual referência? Ah, sim. Quem é que faz sensibilizar? Qual é o nervo que faz sensibilizar essa, essa região que a gente tinha conversado aqui? O Nervo frênico? frênico, né? Pela inervação lá da. Eu vou escrever aqui, ó, nervo frênico, da capa de Glisson. Lembra que eu falei? Que é aquele tecido que inerva ali a parte do fígado, né? A capa do fígado ali, né? Que inerva, não, desculpa, que envolve o fígado ali, tá joia? Então, ó, a gente tem uma relação. Gente, eu fiz uma maluquice aqui, mas tudo bem. Vocês entenderam isso aqui, gente? Só para poder. Deixa eu abaixar isso aqui, deixa eu trocar essas setas de lugar aqui. Fazer assim, ó. Vou botar isso aqui, né, o fígado, através do nervo, né, pela inervação do frênico lá, eu boto aqui, ó, capa de Glisson. Aí é anatomia, tá, gente? Capa de Glisson, e aí ele vai ficar sensibilizado, né, também. E aí tem uma outra correlação. Eu quis botar lá em cima porque eu queria que vocês vissem outra relação. E o frênico sai da onde? O plexo braquial sai da onde? Origem do plexo braquial. Cérvico-torácica? Coluna cervical, né? Coluna Uhum. cervical. Coluna cervical tem relação com o ombro? Hum, Muita. Total, total, né? Então a gente pode estabelecer, por exemplo, ó, eu poderia ligar aqui o frênico à coluna cervical também, né? Não só isso. Então, se eu pudesse fazer uma espécie de arco aqui, peraí, opa, perdão. Se eu pudesse fazer uma espécie de linha, não sei nem se isso dá para fazer aqui, deixa eu ver. Se dá para fazer assim, se riscar aqui, eu poderia ligar isso aqui, ó, né? O nervo frênico à cervical, através de quais níveis? O nervo frênico sai lá de C3 até C5, tá bom? Então, provavelmente, esses níveis aqui, se tiver alguma relação com esse caso, esses níveis vão estar sensibilizados, tá? É o nível que você vai lá e palpa a processo espinhoso, ele está um pouquinho mais sensível, tá? No caso desse paciente, pode ser que essa região estivesse mais sensível. Existem quais tipos de correlação, agora falando da cervical, quais tipos de correlação existem entre a coluna cervical e o ombro? Existe uma relação mecânica entre a cervical e o ombro? Vinícius, rapidinho, só uma questão. Pode Em falar. relação à sintomatologia do paciente que a gente está analisando, Uhum. poderia, naquele acidente de moto, né, que ele relatou de 10 anos atrás, ele Sim. poderia ter tido alguma coisa de cervical, algum movimento de cervical, enfim, efeito rebote, alguma coisa nesse sentido, que talvez estaria sensibilizando o frênico, e aí o frênico começou a sensibilizar o intestino, o fígado, perdão, e aí o fígado teve uma resposta muito mais vigorosa e aí jogou pro ombro? Pode, pode. Lembra que eu falei há um tempo atrás que trauma não respeita nada, né? Então, isso, Uhum. no trauma, a gente costuma falar assim, trauma pode tudo, pode tudo, pode ter sido, pode, até pela cronologia, aí, tá vendo, ó, que legal. Até pela cronologia, você já desenvolveu um raciocínio que é bem lógico. Pelo trauma, sim, pode ter tido um whiplash cervical, sensibilizou o frênico se a pessoa já tinha uma predisposição a desenvolver algum tipo de disfunção hepática, seja ela qual for, né, ele já ativou essa aferência nervosa a ficar mais, vamos dizer assim, mais sensível realmente, né? E aí isso desencadeou o processo? Pode, com certeza absoluta pode. Esse tipo de paciente, Flávia, eu não deixo de avaliar cervical de jeito nenhum, sabe? Eu tenho que avaliar, principalmente pelo histórico de trauma, né? Então, pode, com certeza absoluta. É isso aí.
Fez sentido para você isso aí? Fez, porque como você relatou dessa questão do frênico sair de C5, C3 a C5, aí eu Uhum, fiz essa correlação, que se ele teve um acidente de moto, não uhum. sabe-se como ele caiu, mas se ele estava usando o capacete é um É, peso, esse peso pode ter feito essa compressão isso, nesse perfeito. nível. Perfeito, é esse o raciocínio, sabe? Então a gente vai buscando esse tipo de correlação para poder sustentar a nossa metodologia de tratamento, sabe? Não é só pensar, beleza, tá com problema no ombro e lá mexer, não, mas espera aí, se tem dor, tem aferência envolvida, tem nervo envolvido. Então, se tem aferência envolvida, eu preciso avaliar da onde sai da onde sai a eferência, né? Também, né? Que é na cervical. E aí eu vou testando esses níveis. Tem disfunção, tem que tratar, tá? Então, hoje eu não consigo mais tratar pacientes sem avaliar a inervação. Vou fazer um pequeno quadro aqui. Quadro não, vai, vou escrever algumas coisas aqui, perdoem a letra, tá, gente? Sempre, meu Deus, sempre que a gente vai tratar um paciente, sempre que eu vou tratar um paciente, eu preciso, independente do tecido, tá bom, gente? Eu preciso avaliar algumas coisas. Eu sempre avalio isso aqui, ó. Primeiríssima coisa que a gente avalia, eu tenho que avaliar a inervação. Eu avalio a inervação. Agora, vamos supor que seja uma dor muscular. Aí eu vou levar em consideração uma dor muscular, não, desculpa, uma dor do sistema músculo-esquelético, tá? Aí eu preciso avaliar a origem e a inserção do segmento avaliado. O que eu quero dizer com isso? Ah, Vinícius, eu não acho que seja uma dor muscular, mas eu sei que a dor dele segue, por exemplo, o trajeto do supraespinhal. Então, você vai avaliar a origem e inserção desse músculo. E depois, por último, você vai avaliar, enfim, você tá pensando que não é no músculo, mas você precisa avaliar. E depois você avalia o ventre muscular, por exemplo. Aí você vai lá no meio ver se tem tender points, tudo isso, né? Eu sigo essa ordem aqui. Inervação. Então, se eu estou pensando, por exemplo, numa trapezalgia. Trapezalgia. Quem é o nervo que inerva o trapézio? É o nervo acessório, é um par craniano, tá? O 11º par craniano. Nossa, mas como é que eu vou palpar craniano? Tem técnica de palpação. E aí a gente vai lá, palpa em alguns locais aqui da base craniana para saber se essa região está sensível, o que me indica uma sensibilização desse nervo. Aí sim, depois eu vou avaliar linha nucal, né? Eu preciso avaliar a linha nucal, da onde o trapézio se origina, e aí depois eu vou avaliando, se for o trapézio fibras superiores, né? Depois eu avalio a espinha da escápula, ver se aquela região também está dolorida, a parte óssea mesmo, sabe? Ah, está dolorido. Então, já me deu algumas informações. Depois eu vou no ventre muscular para saber se existem tender points. Tá? Então, eu sempre sigo esse critério de avaliação aqui. É certo, gente, que esse aqui é principalmente para avaliar a parte muscular, tá bom? Muscular. E aí, quando eu vou tratar, eu sigo a mesma ordem. Trato a inervação, origem, inserção e, por último, ventre muscular. Tá bom? Que você vai dar um equilíbrio para as aferências, melhorando a eferência. Depois você trabalha origem e inserção de uma maneira mais articular mesmo, né? Então, eu vou mobilizar mais aqui a base do crânio, mobilizar a escápula, vou mobilizar todas as estruturas que se relacionam com a parte insercional, vértebras cervicais, tudo isso. E por último, eu vou tratar o ventre. Aí eu vou tirar as tensões musculares, vou lá uma pressão isquêmica para poder aliviar a tensão ali, melhorar a irrigação e ter uma resposta mais abrangente. Beleza? Então, levando em consideração a coluna cervical, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre a coluna cervical e o ombro? Quem dá mais?
Ninguém arrisca, gente? Tem correlação biomecânica do movimento cervical e do ombro? Tem ou não? Tem sim. Tem, né? Através de quem, por exemplo? Foi quem que falou? Foi a Gili que falou? Uhum. Foi. Através de quem? Dá um exemplo de uma correlação cervical que pode acontecer em relação à parte biomecânica. A gente acabou de falar, né? Por exemplo, o trapézio é um músculo que sai ali da linha nucal, se insere em algumas vértebras cervicais, principalmente ali na parte mais lateral dos processos espinhosos, né? E vai se inserir lá na espinha da escápula, né? Então, o trapézio é um músculo que vai realmente interferir na biomecânica do ombro e se origina ali na cervical, concorda? Outro exemplo, muscular, que a gente passa batido mesmo. Músculo elevador da escápula, né? A gente passa muito batido. Então, tem essa correlação, né? Então, eu tenho que colocar aqui. Você estava falando, também lembrei, né, da parte tendínea, né, Vinícius, por conta dos Isso, romboides ali, da escápula, né, que pode perfeito, afetar o teto subacromial, né, e inflamar o tendão. perfeito. E aí seria uma relação mais da coluna torácica, né? Que a gente pode escrever aqui, não é isso? Escapular, né? Deixa eu selecionar aqui. Então, vou botar aqui, ó, coluna dorsal, através da musculatura, né? Tudo isso que você acabou de falar, dos romboides. Então, tem uma relação biomecânica muito grande, né? Aqui tem uma relação biomecânica, tem uma relação neural também, por conta do plexo braquial, né? Na coluna cervical. E pode ter mais algum tipo de correlação aqui? Pode ter uma relação, de alguma maneira visceral, na cervical, Vinícius, visceral, será que vai ter? Tem uma relação visceral aqui, sim, tá, gente, que pode gerar uma dor no ombro. É difícil chegar, mas, por exemplo, através vou botar aqui visceral, através de alguns problemas específicos, como, por exemplo, laringite, né? Você pode ter dor no ombro. Aí é uma maluquice, tá, gente? Mas eu boto aqui para vocês saberem, porque pode acontecer de chegar para vocês, tá bom? Pode acontecer. Não é possível, não. Para mim já chegou. Pouquíssimas, mas chegam. Então tem uma relação visceral também. Aqui, basicamente, né, uma relação biomecânica. Agora, tem uma estrutura, gente, que a gente também passa muito batido, que tem uma relação com o ombro também, que é difícil, tá? Mas tem aqui, ó. Sabe com quem? Um músculo, não, um ossinho muito pequenininho aí, que se vocês souberem, quem quiser arriscar, tá aqui na frente, ó, da garganta. É um ossinho bem pequenininho, uma forma meio de ferradura, assim. O Alguém arrisca? ióide. O Ocioide. ióide, osso ióide, isso aí. Vai, Vinícius. Como assim o ióide e oide? Como assim o ocioide tem relação com a escápula? Tem um danado do músculo que chama músculo homo e ou homoioideu, né? Que, que sai lá do ióide, se insere na região de ângulo medial da escápula, né? O ângulo interno aqui da escápula superior. E pode ser que sim, pode ser que o ióide dê algum tipo pode ter alguma relação, por exemplo, com uma dor no ombro, tá? O Carlos André, meninas, esses dias atendeu uma paciente, estava sentindo uma dor no ombro e nada explicava essa dor no ombro, e aí ele me chamou para ir lá avaliar, e não era o desgramado do ióide que tinha relação, o homeoide estava lá, provocando essa alteração na biomecânica e com dor, né? A paciente sentindo dor por causa disso.
Ah, vamos lá, tem mais alguma coisa, gente? Vocês acham que pode se relacionar com o ombro aqui? Uma dor no ombro? Poderia relacionar com outras articulações? Por favor. Alguma alteração de cotovelo, Oxe, gerando dor muito. de Maravilha, ombro? maravilha. Maravilha, maravilha, isso aí. Então, ó, podemos colocar aqui mais um ainda. Eu só quero mostrar para vocês que as possibilidades são infinitas. Se eu falar para vocês que pode ter dor no ombro provocado pela pelve, vocês acreditam? É difícil de acreditar, não é? Mas por causa desse aqui, ó, esse bichinho aqui, alterações de mobilidade pélvica podem gerar tensões no músculo grande dorsal, gerando dor no ombro. Então, a pelve pode sim ter relação com o ombro. Quem já avaliou pelve para tratar ombro? A gente vai passar. Sério, gente, a gente não passa batido? A gente não vai passar batido isso aqui? Com certeza ninguém vai pensar em pelve aqui, ó. Com certeza ninguém vai pensar em pelve. Ou lombar, né? Por qual ação aqui? Pela fáscia tóraco-lombar, pela relação insercional também, né? Do grande dorsal que a gente já tinha colocado aqui, ó, que já está aqui, né? No caso, já está ali. Então, tem isso, sabe, gente? Então, a gente pode pensar em muita coisa aqui. Quem dá mais? Vocês acham que tem mais coisa? Pode se relacionar? Não? Eu acho que tá legal, né? Tem bastante coisa aí. Acho que já deu para poder entender que a gente não pode pensar em uma coisa só, tendo correlação, fazendo correlação. Eu estou voltando aqui, vou interromper um pouquinho o compartilhamento, fazendo correlação com dor, né? Tá vendo? E cada um vai dar uma característica, baseado nas informações que o paciente deu. Então, meninos, vocês estão no Pilates, por exemplo, paciente com dor, e a gente, às vezes, tenta tratar a dor e tal, precisa avaliar, às vezes, precisa avaliar a pelve, por conta da relação do músculo grande dorsal. Precisa avaliar. E aí, para avaliar grande dorsal, saber se o grande dorsal tiver alguma disfunção, tá vendo como é que é uma coisa muito mais, uma coisa puxando a outra? Quem que eu preciso avaliar? Eu botei ali para vocês. Quando tem uma disfunção muscular, eu avalio primeiro o quê? Inervação, né? Inervação. Aí vamos lá, nas origens e inserções. Então, eu vou lá, se ele se origina na face tóraco-lombar, eu vou ir palpando ali naquelas regiões da lombar, ver se tem algum ponto que está mais tenso, e eu vou na inserção dele aqui no ombro, na escápula. Opa, tem presença de pontos gatilhos ali, vou no ventre muscular, avalio, fecho um diagnóstico, por exemplo, de disfunção no ombro, talvez por uma dissinergia, né? Então, aí a gente vai ter que tratar o grande dorsal para poder melhorar o ombro, senão o paciente não melhora. E o que é melhor para tratar movimento que o Pilates? Eu desconheço, né? Então, a gente pode trabalhar essa função muscular por aí. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então, vou mostrar mais uma coisa que agora eu mostrei aquilo para vocês, e eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vamos voltar aqui. Não, mas tá, eu vou ter que mandar para vocês. Olha só, vou parar aqui de novo. Vou mandar para vocês agora. Vou terminar aqui e já vou mandar. Outras situações que podem, outras regiões, e eu queria que vocês treinassem essas correlações, sabe? Treinassem essas correlações. Eu fiz de coluna cervical, eu fiz de coluna torácica e lombar e fiz do diafragma, tá? Aí eu preparei isso para vocês poderem tentar treinar isso. Quais são as correlações que a gente pode estabelecer
para uma dor cervical, para uma dor torácica, para uma dor lombar, para uma dor... enfim, quais são as relações anatômicas do diafragma? O que eu preciso olhar? Tá? E aí vocês vão estabelecendo. E aí não sejam simplórias, tá? Diafragma, origem e inserção. Então, eu tenho inserções do diafragma na lombar, eu tenho inserções do diafragma nas costelas, enfim, então tudo isso pode se relacionar. Eu posso ter uma relação torácica com a lombar? Pode, claro, sim. Aí tem uma relação visceral, o diafragma tem relação visceral com quantas vísceras? E aí vocês buscam na parte anatômica para poder tentar entender. Inervação, enfim, eu não preciso entrar na parte de vascularização, tá? Porque também tem isso, a parte vascular, mas aí não vai ser o nosso foco, não, tá bom? Mais essas relações anatômicas que nós podemos, de uma maneira mais prática, abordar. Beleza? Dúvidas, pessoal? Vinícius, você podia mandar para a gente aquele aplicativo de anatomia que você falou da última aula, Tá. Esse o aplicativo, nome Flávia, dele. eu mando agora para você, vou compartilhar agora com vocês aqui. Ele é fantástico, o aplicativo é muito bom. Eu estou gostando muito dele. Eu não tinha baixado ele ainda, já tinha, quer dizer, uma vez eu tinha baixado, mas eu tinha experimentado só a versão gratuita dele, tá? E aí, assim, tenho gostado muito dele. Quer ver? Deixa eu compartilhar só para vocês verem. Ele tem uma. É claro que ele não vai mostrar tudo. Por exemplo, hoje eu fiquei tentando procurar algumas. Opa, perdão. Hoje eu fiquei tentando procurar algumas coisas aqui nele, né? Mas quer ver, ó? Vamos voltar aqui. Por exemplo, eu quero ter uma noção da parte do tronco, né? E ele dá uma visão mais geral e ele dá tá vendo? Uma relação mais segmentada, né? Ó, dos músculos do dorso, tá vendo? Ó, qual a relação torácica e cervical? Quais são os músculos do pescoço que tem relação com a torácica, né? Então ele já vem aqui, mostra, e ele vai mostrando, tá vendo? Músculos próprios do dorso e tal, esplênio do pescoço, esplênio da cabeça, origem e inserção. Aí, se você quiser saber, você toca nele aqui. Não, mas essa não é isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, ação, né? Ele já mostra a ação, né, do músculo, tá vendo? Ele mostra biomecanicamente qual é a ação do músculo. Então, isso é bem, bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem dúvidas, né, nessa área. Aí, beleza. Eu quero saber quais são as relações neurais. Aí você vem e clica, né, aqui, ó, um monte de nervo. E você pode isolar. Vamos ver o plexo braquial. O plexo braquial está aqui, quer ver? Ó? Eu posso pintar, né? O plexo braquial está aqui, tá vendo? As raízes do plexo braquial. E aí eu posso vir aqui, deixa eu botar aqui, eu posso tocar em cima aqui, ó. Aí tá vendo? Ramo anterior do nervo espinhal de C7, ramo anterior do nervo espinhal de C6, C5, enfim, né? Então tudo aqui mostra. Aí você quer saber qual é o trajeto aqui do C5, né? E você quer saber por onde ele passa. Mas você tá vendo que ele saiu, ó, C5 se junta lá com o ramo espinhal de C6 para formar o tronco superior, plexo braquial, né? E aí, quais nervos lá embaixo vai formar, né? Vai gerar? E aí eu quero saber quais são as estruturas musculares pelos quais eles passam, né? Então, a gente vem aqui, ó, você pode vir e ir tirando, né? Tirando o músculo deltoide, mas antes de tirar o músculo deltoide, você quer saber qual o nervo que inerva, ó, nervo cutâneo lateral superior do braço. Beleza, já sei que esse nervo inerva essa parte posterior do deltoide. Aí você deleta ele e você vai entrando tecido por tecido, tá vendo? Nervo axilar, também nervo deltoide, e você vai puxando tudo que você precisa fazer. E aí os espaços aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, é bem interessante. Isso é coisa de meio doido. O nome desse espacinho aqui, ó, é espaço quadrangular, tá? Por dentro desse espaço aqui passam alguns nervos específicos e artérias que vão. Aí, se eu botar, por exemplo, para passar a parte arterial, vocês vão ver aqui, quer ver? Bota a parte arterial, aí passa a artéria circunflexa posterior do úmero, que vai inervar a cabeça do úmero, a cápsula aqui também, tá?
e passa também aqui, ó, e passa também o nervo axilar. E aí, beleza. Passou esse aqui, tem um outro intervalo, que são pontos de compressão, tá? E aí tem esse outro aqui, ó, que é um intervalo triangular. Por aqui passa nervo braquial, passa artéria braquial, e aí são pontos que se comprimem, e se você não trabalhar de maneira efetiva as relações entre os músculos que compõem isso, que é o tríceps, né, a cabeça longa do tríceps, o húmero, de maneira geral, né, parte humeral aqui, o húmero, e o músculo redondo menor, redondo maior, por exemplo, você não vai ter resultado, entendeu? Você vai ficar batendo cabeça e não vai conseguir fazer com que esse paciente descomprima esse nervo aqui em cima, gerando, Gílio, por exemplo, uma tensão que vai chegar lá no nervo radial, lá da mão do cara, entendeu? Então, tem essas nervo mediano, nervo ulnar. Radial não está aparecendo. Eu não sei por que tirou o nervo radial daqui, meu Deus. Ah, é porque eu fui apagando lá em cima, por isso. Mas, enfim, eu vou mandar para vocês, vou mandar sim, vou mandar o link para vocês darem uma olhada. Eu gostei muito, achei bem legal. É uma chama Anatomy Learning. Tem como eu escrever aqui no chat, né? Mas eu mando no grupo lá, Anatomy Learning, tá bom? Beleza, meninas? Tranquilo? Alguma dúvida? Hoje a Bianca não falou nada. Nem a Bianca, nem a Aline. Tudo bem? Tô só ouvindo só hoje. Mas, Bianca, tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Sim, tá dando para pegar. Tá dando? Tá, beleza. Aí eu vou mandar para vocês agora, então, os exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Claro, gente, aqui não está não é rígido, não, tá joia? É para errar mesmo, para a gente poder tentar identificar onde é que estão os pontos fracos, né, nesse sentido nesse caso, é mais anatômico mesmo, né? Ou até da fisiologia, para a gente poder fortalecer, tá? Como diz, macetando na cabeça mesmo, tem que deixar isso bem sólido para quando vier o paciente você conseguir olhar e falar, poxa, isso pode ser isso. E aí você já sabe qual o mecanismo que leva a esse tipo de comportamento. E aí, uma hora, eu falo, gente, ó, não foi a primeira vez que eu vi que esse negócio fez sentido para mim, sabe? Eu tive que ver uma, duas, três, e aí eu falo, poxa, olha, realmente, ó, toda vez que eu mexo aqui, quando o paciente tem essa característica de dor, melhora ou piora, sabe? Então, a gente precisa ir repetindo uma, duas, 10 vezes se precisar. 20, 100 mil vezes se precisar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos terminando agora. Pontualmente às 10h02. Beleza? Gente, boa noite. Segunda-feira nós nos veremos. Eu vou passar para vocês agora aqui, já vou mandar agora no grupo, tá? Esses exercícios. E aí vocês tentem fazer, tá? Vou encerrar a gravação para deixar aí. E boa noite, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.